Olá, pessoal! Continuando os assuntos da disciplina de tratamento de água, hoje nós vamos falar sobre os tratamentos avançados em águas. Bom, os tratamentos avançados, eles consistem em sistemas de tratamento que, além de preverem a remoção dos materiais realizada no tratamento convencional, têm como expectativa a remoção adicional de cor, odor, sabor, compostos potencialmente tóxicos ou micro-organismos patogênicos. E dentre os tipos de tratamentos avançados mais utilizados, nós temos a osmose reversa e os métodos baseados em processos oxidativos avançados. A osmose reversa, ela é um tipo especial de filtração que utiliza uma membrana fina e semipermeável. Essa membrana, ela possui poros suficientemente pequenos para passar a água pura e rejeitar moléculas maiores, tais como sais dissolvidos, íons e outras impurezas minúsculas como bactérias. Então, a osmose reversa, ela tem sido usada por mais de 50 anos para remover impurezas da água através da retenção de moléculas de solvente em uma membrana semipermeável. A filtração por osmose reversa, ela é um dos poucos métodos disponíveis para remover partículas de tamanho molecular, como íons e bactérias. Para alcançar a separação, é aplicada à solução contaminada uma pressão externa maior do que a pressão osmótica, invertendo o processo natural de osmose, que procura criar uma concentração de equilíbrio. Então, a membrana de osmose reversa, ela é uma ferramenta versátil. O tamanho dos sistemas de filtragem por osmose reversa varia em função de suas aplicações, que vão desde sistemas individuais, do tamanho de uma garrafa, para fins de purificação de água, até plantas de dessalinização ou tratamento de água industrial em larga escala. Bom, a osmose reversa, ela é usada para produzir água altamente purificada para sistemas de água potável, caldeiras industriais, processamento de alimentos e bebidas, cosméticos, produção farmacêutica, dessalinização de água do mar e muitas outras aplicações. Hoje, essa tecnologia ela é usada em quase todas as aplicações para purificar a água. Os principais consumidores de membranas de osmose reversa as utilizam na descontaminação de efluentes industriais e na preparação de água potável a partir de praticamente qualquer fonte. Então, dada a variedade de contaminantes da água, estão disponíveis diferentes tipos de membranas de osmose reversa. A maioria é feita de polímeros, como acetato de celulose, ou baseia-se em compostos poliaromáticos de película fina, a fim de atingir elevada estabilidade estrutural e química, que fazem das membranas de osmose reversa a escolha preferida em todo o mundo. Bom, aqui nós temos algumas vantagens da osmose reversa para a indústria. Então, a água para alimentação da planta de tratamento geralmente não requer aquecimento. As plantas de tratamento de água com osmose reversa têm menos problemas com a corrosão. Geralmente têm requisitos de energia mais baixos. O processo de tratamento de água com osmose reversa pode remover contaminantes indesejados, como os precursores trialometano, pesticidas e bactérias.
As plantas de tratamento de água com osmose reversa ocupam menos área superficial do que as instalações de destilação para a mesma quantidade de produção de água. Então, um sistema de água de osmose reversa industrial é um processo de tratamento de água altamente eficaz que reduz até 90% do total de sólidos naquela água. A água de alta pureza, resultado do processo, ela é utilizada para diversos fins, como alimentação de caldeira, sistemas de esterilização central para muitas indústrias, incluindo produtos farmacêuticos, água mineral, laboratórios, alimentos e bebidas, petróleo e gás, universidades, hospitais, hotéis e muitos outros. Não só as indústrias, mas também até tripulantes de navios, pescadores, pessoas que gostam de acampar ou habitantes de países onde a água potável é poluída ou de baixa qualidade usam sistemas de osmose reversa. A osmose reversa ela também é tipicamente usada para água de processo químico, cosméticos, eletrônica, horticultura, fabricação de gelo, laboratórios, processo de acabamento de metais, impressão, lavagem de veículos, entre outras. Então, todas essas aplicações industriais de água podem se beneficiar com a instalação de um sistema de osmose reversa. Bom, a osmose reversa, ela é uma tecnologia usada para remover a grande maioria dos contaminantes da água, empurrando a água sob pressão através de uma membrana semipermeável, como nós podemos observar aqui nessa figura. Então, a osmose, ela é um fenômeno natural e um dos processos mais importantes da natureza. É um processo em que uma solução salina mais fraca tende a migrar para uma solução salina mais forte. Então, exemplos de osmoses são quando as raízes das plantas absorvem a água do solo e nossos rins absorvem a água do nosso sangue. Então, uma membrana semipermeável, ela vai ser uma membrana que permitirá que alguns átomos ou moléculas passem por ela, outros não. Então, um exemplo simples é uma porta de tela, que ela permite que as moléculas de ar passem, mas não pragas ou nada maior do que os orifícios na porta da tela. Então, na osmose reversa, a água não tratada, como a água salgada, ela flui através de uma membrana semipermeável e filtros de carbono. Então, o sistema ele funciona usando uma bomba de alta pressão para aumentar a pressão e forçar a água através dessa membrana semipermeável, deixando para trás os sais dissolvidos. Então, a quantidade de pressão necessária depende da concentração de sal da água de alimentação. Quanto mais concentrada a água de alimentação, mais pressão é necessária para superar a pressão osmótica. Então, a água tratada é chamada de produto e o fluxo de água que transporta os contaminantes concentrados que não passaram através da membrana é chamado de fluxo de rejeição ou concentrado. Então, a membrana ela permite que a água flua através do filtro, mas deixa para trás o sal, produtos químicos, minerais e impurezas. O resultado vai ser uma água pura que é livre de bactérias e minerais. Bom, um outro processo utilizado como tratamento avançado em tratamento de água são os processos oxidativos avançados. Então, esses processos oxidativos avançados, eles envolvem reações de oxidação, onde ocorre
transferência de elétrons, existe a espécie oxidada e a espécie reduzida, ou seja, aquela que vai perder elétrons e aquela que vai ganhar elétrons. Ocorre geração de radicais, então, que é uma espécie química bastante reativa, e a presença de radicais hidroxilas, que é o OH-, que participa dos processos oxidativos avançados. Então, esses processos eles são apropriados para a promoção da decomposição oxidativa de compostos que não são removidos no tratamento convencional. Os compostos aqui tratados, eles são caracterizados por sua alta estabilidade química e baixa degradação biológica. Então, a utilização, por exemplo, do peróxido de hidrogênio e do ozônio, o O3, caracterizam os tipos principais de oxidação promovidas, ambos sujeitos a modificações. Então, os processos oxidativos avançados, no processo de tratamento de água, eles ocorrem a pressão e temperaturas próximas do ambiente e envolvem a geração de radicais hidroxilas em quantidade suficiente para promover a purificação da água. Então, os processos envolvem a geração e o uso de oxidantes fortes, principalmente radicais hidroxilas. Então, outros processos oxidativos utilizam o permanganato e o persulfato. Então, os processos oxidativos avançados, ele tem se destacado como métodos alternativos promissores no tratamento de águas residuais e efluentes industriais. Eles surgem, então, principalmente em razão de características como elevada capacidade e velocidade de degradação. Esses processos oxidativos avançados, eles são largamente empregados no tratamento de águas residuárias, apresentando elevada eficiência de remoção de poluentes orgânicos, principalmente os recalcitrantes. Então, a eficácia desse tratamento depende da geração de radicais livres reativos, sendo o mais importante o radical hidroxila, o OH-. Então, os radicais hidroxilas gerados nesse processo, eles reagem rapidamente com muitos compostos orgânicos, resultando em radicais orgânicos menos estáveis, que propiciam uma série de reações de degradação, terminando nos produtos de mineralização, como o dióxido de carbono e água. Dentre os processos oxidativos avançados, nós temos os não fotoativos e os fotoativos. Então, os não fotoativos, eles utilizam o reagente de fento modificado, o O3, ozônio, o peróxido de oxigênio, juntamente com o ozônio, O3. E nos fotoativos, nós temos radiação ultravioleta, juntamente com peróxido de hidrogênio, fóton fento, radiação ultravioleta com ozônio, radiação ultravioleta com ozônio e o peróxido de hidrogênio e fotocatálise. Bom, as características gerais desses processos é que eles têm a capacidade de mineralização desses contaminantes presentes na água, forte poder oxidante, a cinética da reação ela é rápida, não é específica, geralmente não necessitam de disposição final. Então, as principais aplicações desse tipo de processo é no tratamento de água e efluentes, remediação de solos e águas subterrâneas, a desinfecção e remoção de odores. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os parâmetros de controle operacional para o tratamento de água. Bom, sob a perspectiva das necessidades operacionais, não é possível a verificação de todos os parâmetros com periodicidade horária ou mesmo diária.
Porém, o controle dos processos de tratamento e distribuição deve estar muito bem estabelecido. Para possibilitar o controle operacional, indicadores de controle são administrados como uma representação dos parâmetros de interesse. Esses indicadores somente terão confiabilidade considerável com o tempo, pois para uma determinada água ainda desconhecida, algumas afirmações são muito arriscadas. Observamos que a referida adoção de indicadores não desobriga o operador de sistemas de abastecimento, em hipótese alguma, da realização das análises relativas a todos os parâmetros previstos na legislação e da periodicidade mínima estipulada. Então, dentre os indicadores, os parâmetros de controle operacional para o tratamento de água, nós vamos falar um pouco sobre a turbidez, cor e análise de metais. Em relação à turbidez, a turbidez, para efeito de controle operacional do tratamento de águas, ela é utilizada para avaliar a presença de material inorgânico insolúvel. Então, o que chamamos de turbidez é a medida da resistência à passagem de um feixe de luz polarizada oferecida por uma amostra de líquido. Então, nós entendemos que o material sólido, mesmo inorgânico ou inerte, ele pode abrigar formas de vida que podem oferecer risco e que possam estar eventualmente alojados dentro do material sólido, protegido dos processos de desinfecção. Então, a remoção da turbidez, ela é um indicativo do aumento da eficiência na remoção de micro-organismos e na eficiência dos processos de desinfecção. Em relação à cor, quando a água ela apresenta uma coloração, normalmente é decorrente de uma alta concentração de substâncias dissolvidas, como compostos orgânicos, vegetais e algas e minerais como ferro e manganês. Então, muitas vezes a água de abastecimento, ela pode apresentar matéria orgânica particulada proveniente das estações de tratamento de água, que não conseguem removê-las por ter como fonte de água mananciais com alta carga de poluição, e também pela rede distribuidora. Estas partículas elas podem entrar na água de abastecimento devido à presença de rachaduras na tubulação, fruto da falta de manutenção e do roubo de água. Apesar de cor ser um parâmetro de aspecto estético, de aceitação ou rejeição da água, ela também pode indicar o excesso dos íons de ferro e manganês. Então, esses metais, eles, quando acima dos limites recomendados, eles podem causar depósitos, incrustações nas tubulações e caixas de água e possibilitam o aparecimento de bactérias nocivas nas redes de abastecimento e interferir em processos industriais. Então, o valor máximo permitido de cor na água distribuída é de 15 UH, que é a unidade Hansen para cor. Além disso, vale ressaltar que a portaria ela também estabelece os valores máximos de 0,3 e 0,1 miligramas por litro de ferro e manganês, respectivamente. Então, a cor real, quando utilizada como parâmetro de controle operacional no tratamento de águas, ela indica a presença de matéria orgânica e compostos inorgânicos como o ferro e o manganês, em seus estados oxidados, também conferem cor às águas. Um outro parâmetro utilizado é a análise de metais. Então, no tratamento de mananciais protegidos de efluentes de atividade industrial e de processos de eutrofização, a análise de metais ela fica limitada à ocorrência natural de ferro e manganês e associada ao uso efetivo de coagulantes metálicos à base de ferro e alumínio.
Os esgotos domésticos, eles também podem ser responsáveis pelo aporte de cargas expressivas de ferro para os mananciais. Então, a forma de apresentação dos compostos metálicos, se associada ou não à matéria orgânica, e o estado de oxidação, o que interfere com a solubilidade, são parâmetros para a definição da forma de tratamento que o metal recebe nas estações. Essas foram algumas referências utilizadas na aula que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leiam o material de apoio, participem de um fórum de discussões e atividades avaliativas quando houver. O conteúdo da nossa próxima aula é água mineral. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com o meu e-mail, os grupos de WhatsApp e fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula.